as notas da relação do bem e gasto, e conforme isso aí for decorrendo algum enganamento, algum questionamento, os pais estão explicando conforme isso aí for indo. Então, eu acho que não tem muita coisa para escalar, tem que esperar os questionamentos. A original está com a Jéssica. Ela está aí na frente? Ela foi embora. Enfim. Essa é a Jéssica. Sim, ó. Mas só questão de conhecimento. Ela tem uma prova até amanhã. Vou colocar como sugestão. Se caso ela for com as notas. Não, tudo bem. Se caso ela for com as notas e depois a gente apresentar se tiver alguma divergência, aí pode ser feito sobre fins da punição necessária, não sei como vocês querem caminhar. Mas não tem. Sim, tá. Eu vou ligar para ela, ver se consigo localizá-la. Então, eu acho que é mais assim mesmo, vamos ver quais são os questionamentos que estão fazendo. Galera, é o seguinte. Eu acredito que, nesse momento aqui agora, já está claro a posição da atual gestão, né? Trazendo dessa forma a prestação de contas, né? Pela própria parte do Murilo, né, que está representando a gestão, eles já colocam que até se submeteriam a uma punição se fosse necessário, né? Isso eu acredito que é uma forma simples de aceitar, né? Aceitar e expor para todo mundo que foi uma gestão desorganizada, né? Infelizmente, não é culpa de uma pessoa ou duas, entendeu? E só que, infelizmente, é uma prestação muito desorganizada que tem muitos pontos a ser questionados, né? Eu acredito que nós temos que decidir aqui no SEB agora se essa prestação vai ser aprovada ou não, se é levada ou não. A partir de agora, as inscrições podem ser levantadas para questionar esses pontos. Eu sei que tem bastante coisa que a galera está querendo saber especificamente. A partir daí, a gente decide se é uma prestação como válida ou não. Se a galera parece que tem bastante satisfação, então que a gente, né, que o SEB delibere pela reprovação dela, né, servindo de exemplo não só aqui, mas no movimento estudante nacional, e que quando uma gestão assume uma entidade geral de forma desorganizada, né, ela acarreta em todas essas dificuldades, né, e todas essas consequências para os estudantes, né. E eu acho que é isso, né? As inscrições estão abertas aqui com o César. Também. É o seguinte, 2 minutos. Então, gente, deu para perceber que está claro, evidente aí que existem uma série de vícios nessa prestação de contas e também a gente está sentindo a desorganização desse grupo que está no DC agora, que está saindo agora. Mas o que me preocupa é principalmente que é um dos fatos que foram um dos fatos mais discutidos durante as eleições. E eu acho que agora é um momento crucial, é um ponto de decisão, da gente olhar esse fato e tentar desenvolver alguma coisa, principalmente no aspecto punitório. É com relação ao furto que aconteceu na casa dos estudantes. Independente se aconteceu um furto, e pelo visto aconteceu mesmo, teve um boletim de ocorrência, só que quando se trata de dinheiro, você tem que ser responsabilizado no que tange a parte civil da coisa, porque se o dinheiro de uma entidade estava sob a sua tutela, quem responde por ela, quem responde é o tutelado. Esse é o princípio básico do direito civil, que é uma coisa tangível, coisa incerta. Se trata de coisa incerta, a pessoa qual estava responsável tem que responder pelo dano. Isso é uma coisa simples, é como se o Lucas tivesse pegado um dinheiro da mãe dele sem querer, a bolsa da mãe dele, e tinha 5 mil reais da bolsa da mãe dele, e de repente ele perdeu a bolsa da mãe, ele tem que devolver, ele tem que ressarcir a mãe dele por 5 mil reais que ele perdeu, independente se foi sem querer, se foi por querer, se foi furto, se não foi furto.
Isso é um princípio básico do direito civil, do que tange o direito das obrigações. Ele vai ser responsabilizado civilmente, pecuniariamente, pela perda de coisa incerta, porque em dinheiro é coisa incerta. Se fosse um Fusca na placa X e o X, ele não seria responsabilizado por devolver. Mas como se trata de coisa incerta, que é dinheiro, ele é obrigatoriamente direito civil, obriga o responsável a devolver o dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que nem age de má fé, longe disso, nem quero que os colegas pensem que eu estou dizendo isso, mas só que é uma questão de ordenamento jurídico nacional. A gente tem um ordenamento jurídico que a gente tem que respeitar. E se ele perdeu o dinheiro, se ele foi roubado, se foi extraviado, se queimou, se foi alagado, se foi junto com... se a conta comum, não importa. O que importa é que o dinheiro tem que ser devolvido à entidade. E isso se trata de um princípio básico de obrigação de direito civil. É uma posição, e aí nos outros sentidos a gente precisa discutir muito. Os nossos colegas estão ali, estão vendo como está o decorrer dessa análise, cheia de problemas. O próprio colega veio aqui e admitiu até uma punição para os membros que estavam responsáveis nesse sentido. Então a gente teria que se prolongar mais. O importante agora é a gente ter consciência de que é uma coisa séria essa perda desse dinheiro e a gente tem que responsabilizar, até porque o DCE não pode ser punido por irresponsabilidade de qualquer ente que tivesse à frente nesse sentido da gestão. Só isso. E eu sugiro que a gente vote isso, de entrar com uma ação de responsabilidade civil como pauta, de a gente entrar com uma ação de responsabilidade civil contra os responsáveis que perderam o dinheiro. Amigo, você escreve direito, você sabe direito. Para direito, seu nome. Não, você sabe direito. Boa noite. Pode respeitar a fala do companheiro ou não? Boa noite, gente. Eu acho assim, no primeiro momento, bastante claro, fazer uma demarcação, porque assumir o TCE é também assumir toda uma conjuntura política. E hoje, esse sério significa, assim, de fato, um posicionamento político, um comprometimento de gestão, que está saindo agora nos desenvolvimentos, deixou o TCE e nos apresenta dessa forma, né? As contas surgem com alguns problemas, algumas falhas, mas eu acho que necessariamente esse CEP tem que se posicionar politicamente. Primeiro, a questão do tempo. Eu acho que a gente precisa ter um espaço de tempo para analisar com cuidado essas notas, enfim. Eu, como historiadora, seria tão absurdo, eu inclusive posso ter, porque você respondeu por isso, como historiador aprova algo do me dizer, se não tem um documento. Historiador, isso é coisa básica para o historiador, documento. E esse documento, eu acho que são os historiadores, a gente confronta, a gente questiona, a gente desconstrói verdades. E é por aí, gente, eu acho que o encaminhamento nosso é isso, mas é também claro, deixar muito bem claro o posicionamento político, sabe? E aí perpassa essa relação de que, eu faço serviço social, mas eu vou curar dente, sabe? Isso aí não cabe. Há uma realidade muito clara e objetiva, e isso vai além de uma discussão de quem da responsabilidade, de quem é responsável ou não é responsável, mas eu só estou representando CA, Serviço Social do Estado, minhas companheiras, minha base aqui. Se algo ocorrer de desvio de dinheiro ou de furto de dinheiro, e o dinheiro logo estava na minha casa, que deveria estar numa conta conjunta de um representante eleito oficialmente não estava, é óbvio que a gestão e em princípio a gestão é responsável. Isso é direto. Não pode recair o dolo no roubo de estudante. Chega! Só no nosso roubo não faz. Historicamente, eu venho questionando coisas aqui. Gestão passada, teve equívocos que eu questionei aqui. Politicamente, não é só a questão de continha matemática, mas tem uma definição política. O que é um movimento estudantil? Gestão passada, essa própria gestão na conta passada, na aprovação da conta passada, tinha
tinha doação de leite para caridade. Gente, quer fazer caridade? Vai para a igreja, não vem para o movimento estudantil. O movimento estudantil é de luta. Ou seja, a gente demarca muito bem hoje, claro, e o objetivo, o que é o movimento estudantil, para que serve o movimento estudantil, ou a gente vai brincar de fazer o movimento estudantil. E eu acho que aqui não tem que ser um sério contratismo, e sim de uma discussão política e séria. Ou seja, eu, quando estudante da universidade, eu exijo não mais do meu lucro, não mais do lucro dos estudantes. Olha, eu vou trazer algumas justificativas de alguns pontos que foram citados. O treinamento jurídico, primeiro, a entidade não é legal, não está nem regular. Eu quero saber como um estudante de direito vai fazer isso, ou qualquer advogado vai fazer isso, porque não pode. Outra, Xuxa, te respeito como pessoa. Eu espero que nunca, dentro da sua casa, do seu imóvel, você tenha uma arma apontada pela sua cabeça. Espero que nunca na sua vida mais aconteça isso. Isso foi dentro de uma casa estudante da onde está o território da universidade. E aí? E aí, queridos? E aí, companheiros? Cadê a sensibilidade por uma pessoa? Não é uma pessoa que está no quarto, são 10. São 10 estudantes que foram conhecer durante 1h30, com arma apontada na cabeça. Estudante escutando, chegou sua hora, agora você vai morrer, daqui você não passa. Qualquer estudante aqui pode ir relatar os falsos relatos dos estudantes que estavam naquele dia naquele quarto. Que bom que o dinheiro foi roubado e que ninguém morreu. Que bom. É pra ser radical? Vamos ser radical no pensamento. Que bom que está todo mundo vivo. Né? Outra coisa, punição, gente. Vocês estão querendo olhar para essa gestão isoladamente? E a gestão passada, se for fazer uma punição, eu vou fazer um histórico de todos isso aí do DCE. Porque eu tenho comprovantes fiscais, posso passar para vocês, para a próxima gestão, de dívidas que foram deixadas no CNPJ do DCE. Isso foi colocado. Punição, gente. Punição, crime, é usar CNPJ irregular para compra, isso é crime. Aí, como querem pagar o estudante que estava dentro da casa do estudante, que ele foi assaltado, nossa, ele é culpado agora. Gente, nós temos mais 9 para relatar a favor dele. Mais um que faz parte dessa gestão. O estudante faz parte dessa padrão, não mais em nosso nome. Agora a gestão, não mais em nosso nome. Paciência na computação. Por que vocês não foram buscar o relato dos estudantes do que aconteceu aquele dia? Do que ele sofreu aquele dia? Agora falar que o relator faz junto para nós tentar presumir que o assalto não existiu? Pelo amor de Deus! Não, tá, deixa eu terminar, tá? Agora, foi colocado o negócio da qualidade de leite. Gente, vamos lá no Seara Agronomia e pergunta. Foi uma campanha que o Seara Agronomia fez na época de fibrocística e pediu ajuda para o diretório central dos estudantes. O diretório dos estudantes vai dar as cotas para o Seara Agronomia. Qualquer pessoa pode ir lá, por boi, que faz parte do CA, qualquer pessoa pode parte do CA, do Alexandre. Perguntar se não foi uma campanha que o Seara Agronomia não veio buscar. Assim como essa gestão, quando teve condições, ajudou os centros acadêmicos. A Natália, não sei se ela está aqui, quando ela veio me pedir para ir para os catálogos do Norte na veia, na época tinha dinheiro em caixa, a gente imprimiu. Qualquer centro acadêmico que na época veio pedir, sai da biologia está aqui também. Agora eu não sei que engajamentos políticos que estão sendo feitos aqui agora. Eu gostaria de saber, a conta não está batendo? Beleza. Vamos ver, vamos fazer uma análise disso. Se a conta não estiver batendo, beleza. Eu acho que é aí que está o ponto. Galera, essa gestão, ela foi eleita, tá, com 28 votos de diferença na época, tá, foi eleita. Ela tinha uma linha política. Cristiano, você tem a sua maneira de pensar nessa universidade, eu sou diferente de você.
Então, não, sim, eu só quero que os pontos divergentes nessa universidade, tanto políticos, sejam respeitados. Você vai ser gestão agora, ou apoiadora de uma. Vocês vão poder exercer a política de vocês agora. A política que vocês acham que deve ser gerida no recurso de um diretório central de estudantes. Nós exercemos a nossa. Como, tem toda a consideração aí de pontos que já estão viciados, que já não cansei de debater sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de maturidade quando a gente pelo menos fala do assalto que aconteceu na casa estudante. Porque eu não sei, se eu fosse coordenador de um DCE que não tivesse conta bancária, eu não ia colocar o dinheiro de uma gestão na minha conta bancária. Eu não queria misturar o dinheiro até para eu não ter pagamento depois. Eu não ia fazer isso. Uma conta conjunta poderia ser aberta, mas enfim, o dinheiro estava com o estudante. Assim como hoje, eu faço parte do coletivo de universidade, hoje, passei o dia inteiro com a Natália de ônibus, as coisas que faltam para amanhã, o dinheiro fica na casa da Helena. Na casa da Helena, ela vai ver os caras estudantes também. Não, eu posso falar isso, Sérgio, porque nós temos uma política muito séria. Lá dentro, o dinheiro não some, a gente pensa contra entre a gente, o dinheiro está lá. Eu sei quantos que tem lá, eu sei quantos que a gente pode usar em caixa. Pode filmar à vontade, o dinheiro do coletivo de universidade está na casa da Helena, que mora em casa estudante na Santa Menina. E aí, se a Santa Menina for assaltada, eu vou falar, Helena, você que recebe R$360 por mês da universidade, paga R$1.000, vamos, paga, tira dinheiro onde você não tem. Política, eu não sei como se faz política para minoria, porque eu faço política para minoria. Eu prefiro mexer com minoria, com assistência estudantil, eu prefiro mexer com minoria em movimento LGBT. Eu não faço política para minoria. Mas enfim, podem fazer os indagamentos que estão acontecendo nos blocos. Quando a conta não estiver batendo, beleza. Vocês não estão obrigando a ninguém se posicionar politicamente favorável a mim, não. Se a gente fosse iguais, a gente estaria junto, mas não, vocês têm gestão e agora eu talvez seria uma oposição, não sei se eu vou cuidar da minha vida, se eu vou cuidar da minha vida acadêmica, não sei se eu vou continuar atuando no movimento estudantil, isso é uma decisão minha. Mas não faça a gente pensar politicamente igual a vocês, que a gente nunca vai. Eu sou citada. Olá. Só para... Meu nome é Gilbert, fiz 3 anos de administração na Unir e fui gerente de 2 empresas, entre elas a Yamaha e uma vocal informática na cidade de Vilhena, Rondônia. Você pode ver minha história. Sobre o que foi falado... sobre o que foi falado sobre alguém ou alguma pessoa assumir a dívida de uma empresa, que isso é o DCE, pois possui CNPJ, isso não existe. Pois se uma pessoa de dentro da gestão tivesse roubado, essa pessoa assumiria a dívida, pois essa pessoa é culpada. Sendo um roubo à empresa por terceiros não ligados à empresa, isso mesmo. Ninguém dentro da empresa precisa pagar. E sim a empresa que, se tivesse dinheiro em caixa, comeria esse fundo, como nós diríamos. O que foi feito? E por isso não há o dinheiro que vocês tanto querem. Muito obrigado. Galera, o limite de 10 inscrições encerrou, que já tem mais de 12. A gente já vai continuar abrindo, então tá aberto. Primeiro, acho que é um equívoco aqui tratar a DCE como empresa.
né, em primeiro lugar, aqui uma entidade política e vir com esse discurso empresarial aqui dentro. Eu acho que já mostra o equívoco dessa gestão, né, questão de financiamento público. Não dá para engolir hoje essa prestação de contas, né? Vamos ver a quantidade de festas que essa gestão fez e não fez uma prestação de contas. Tem uma parte só do lucro aí, que colocaram R$ 2.500, mas a gente não viu nenhum tipo de prestação nesse sentido. Né? Se quer fazer debate judicial, algo do tipo, acho que politicamente vocês têm que responder, né? Todas essas notas de festa, tudo isso foi usado com dinheiro dos estudantes aqui dentro. Tem mais algumas partes aí que o caixa fecha com R$100 e a gente volta com 400 sem nenhuma entrada. Está aí na segunda ou terceira página, né, e isso não foi esclarecido aqui. Eu acho que está quase unânime aqui a opinião das pessoas aqui da reprovação dessa prestação de contas, né? E como entidade política, acho que a atual gestão, até a gente não foi postado ainda, mas daqui a pouco a gente é gestão, né, tem que responder sim por esses R$ 2.500 aí que declararam, né, que estava lá embaixo do colchão, se diz evolução, mas estava embaixo do colchão, né, o dinheiro. Acho que precisa responder, precisa ter essa cobrança e essa responsabilização aqui dentro da nossa universidade. E a questão que a gente debate aqui é evidentemente política mesmo. A gente tem que fazer esse levantamento aqui e uma prestação de contas, repito, numa gestão que prezou evento aqui dentro e tem só esse tipo de prestação, a gente tem que reprovar por unanimidade. Acho que não há nem o que condizer aqui com todos esses erros que estão colocados aqui dentro da entidade, né? Gestão desorganizada, como foi colocado aqui, com vários equívocos nessa prestação de contas, e fica, acho que, claro aqui o que todo mundo está pensando desse tipo de prestação de contas. Boa noite a todos, sou o Igor Cabelo. Eu acho assim, primeiro que eu pedi para o professor é que não colocar certo o CEP, não sei se já colocou o horário. Outra coisa, eu acho que assim, quando fala de prestação de contas, é um assunto muito delicado. É meio complicado vir falar que a prestação tem isso, que gastou com isso, se também a da outra gestão passada também era meio duvidosa. Acho que. Não sei, eu não estava na época, só estou falando. Respeito, por favor, eu não posso mostrar a solução, desculpa, não é minha prestação. Eu não sou. Que respeito é bom, respeito a fala, por favor. Eu fiquei quieto o momento todo ali, não pode falar de ninguém. Por favor. Eu queria saber se vocês estão certos para acabar, e só para estar cuidado e ter um bom senso de alguns também. Pergunta aí, pelo amor de Deus, R$600 para advogado, se tem OAB ou não, que tipo de consultoria é essa que é importante, e se esse dinheiro foi usado, esses R$600 foi usado mesmo para consultoria ou foi para escrever o estatuto do DCE, porque o dinheiro é alto e não foi usado e não deu resultado algum aqui dentro. Todo mundo ouviu, né? Então, inclua já na minha fala a resposta dele. Eu vou aproveitar a fala do Murilo, que me cita nominalmente. Ele fala que só sabe fazer, defender povos e minorias. Puta que pariu! Esse é o quê? Esse é dos estudantes ou das minorias estudantis? É uma pergunta. Outra coisa, se vocês estão questionando da gestão anterior às contas, então, mais uma vez, vocês não cumpriram com o papel político e de representação que é você, de questionar e aprovar. Como vocês aprovaram, enfiaram no rádio e aprovaram uma conta que vocês vão ter que questionar? Ou seja, nem isso vocês deram conta. Nem isso vocês deram conta. Outra
coisa. E aquele advogadinho gravatadinho que a gente mandou ele pegar o código civil e colocar onde ele quisesse, que foi R$600, né? Amigo, um outro estudante sempre, né? Mas tudo bem, tá acostumado os estudantes. Mas e aí, cara? 600 conto para pagar advogadozinho, para fazer o estatuto da assessoria jurídica, falando um argumento que não tinha CNPJ, que precisaria provar. Como foi, gente? Como? E agora tem CNPJ, como assim? Eu sou outro, então. Eu não sei o que falar. Ou vocês não sabem como agir politicamente, nem sabem como consumir o DCE, o que é o DCE. Ah, tá. Então tá, gente. São questões muito sérias, pontuais, claras. E se vocês estão questionando, vocês não tiveram capacidade nem de assumir. O que você falou? Não há problema. Você falou, Murilo, você não falou que tem questão de problema de conta passada, de gestão passada? Você falou ou não falou aqui? Você não falou isso aqui? Tá gravado. Vocês não cumpriram. É obrigação de você negar essa nota. De passagem que ele ali, ó, sentado assinou a crítica. Mas como você aprovou? Como você assinou? Eles vão falar, eu acho que a gente tem que debater isso aqui, seriamente. E não passar essa live de jogatina de hashtag Vamos falar aqui pessoal da inscritas e encerrar a inscrição na próxima fala. E aí a gente está marcando aqui os encaminhamentos e a gente joga para o sério para poder aprovar. É quem agora a Raiza inscrita e as falas se encerram na página da Raiza. Quem quiser se inscrever, se inscreve na sala dela. Tá? Porque o pessoal fechou e pediu para abrir e a gente abriu a inscrição. A gente vai encerrar a inscrição na sala da Raiza. Vamos garantir as falas, essa mesma palavra. Isso. A gente vai escrever agora. Isso. E a gente vai encerrar a inscrição e falar dois encaminhamentos aqui e depois a gente coloca para aprovação. Primeiramente, boa noite a todos os conselhos de base. Eu acho que desde toda essa gestão-solução, assumir o diretório central dos estudantes no dia 4 de maio de 2011, essa gestão, logo na sua primeira prestação de contas, já mostrou que o seu papel não era de reivindicar os direitos estudantis dentro dessa universidade. E aí minha fala não vai para questionar se mês tal deu tanto, se outro mês deu tanto, porque eu confesso que nem isso eu consegui fazer, apesar de todas as falhas que se tem aí. Mas eu quero discutir a ilegitimidade que se tem esse diretório central dos estudantes aos direitos estudantis foram retirados pela administração superior, onde não esteve na luta defendendo a universidade pública, onde não frijava essa reitoria do HUS, a gestão pública do hospital universitário. O papel político que esse diretório central dos estudantes deveria cumprir e não cumpriu. E hoje se esconde por trás de uma sala. E aí, eu não duvido que aconteceu essa falta na casa estudante, não duvido. Mas o papel político, inclusive, que esse diretório central dos estudantes deveria ter cumprido, porque em 2003, inclusive, teve um assalto na casa estudante, na Rua Milano, onde, naquele período, o diretório central dos estudantes, junto com os estudantes da casa dos estudantes, fizeram uma manifestação, reivindicaram os direitos estudantis, pediram ressarcimento para a administração anterior de tudo que foi assaltado, de todos os danos psicológicos que esses estudantes tiveram. E esse TCE, que hoje se esconde atrás de um furto que se teve na casa do estudante, colocando todas as suas justificativas políticas da falta de direcionamento de luta do movimento estudantil, nem defender os direitos desses estudantes da casa do estudante fez. Mostra a porquice que esse TCE atuou ao longo desse ano, de enfiar no bolso todas as reivindicações estudantis, de não reivindicar os direitos dos estudantes.
Boa noite a todos, meu nome é Viviane, sou estudante de Ciências Sociais. Minha colocação vai ser no seguinte sentido. Primeiro, a nossa gestão quer deixar claro para os estudantes da UFMT que em momento algum a gente está questionando o assalto da casa do estudante, o sofrimento psicológico que esses estudantes sofreram, porque a gente defende assistência estudantil, que essa universidade não nos dá com qualidade, essa universidade não nos dá porque atende a demanda. Realmente, esse assalto aconteceu sim na casa do estudante. Só que o cúmulo essa gestão vir se encobrir por trás desse assalto. Esse assalto tornou-se um escudo durante a campanha eleitoral inteira. É inadmissível que se esconda atrás dos estudantes e da casa do estudante com relação à prestação de contas. Me lembro que quando a gestão Solução se elegeu, a proposta foi toda em cima de prestação de contas, que a prestação de contas ia ser feita mensalmente, de forma transparente. Então, o que tem que ser cobrado dessa gestão aqui é porque tem 1 ano e meio quase sem prestar contas para os estudantes. Chega num momento como esse, onde ela já está aprovando a terceira prestação de contas, me vem com uma segunda prestação de contas. Eu, particularmente, não olhei detalhadamente, porque eu não gosto dessas partes, mas a galera que olhou, os estudantes que olharam, estão achando que essa prestação de contas está organizada de forma parca e não contempla aquilo que a gente defende para a universidade, que reprove então essa prestação de contas. Os estudantes têm que decidir o que fazem com isso. Agora é o cúmulo vir se defender atrás de pessoas. Agora vem cada um falar assim, mas eu não era dessa gestão não. Eu não tenho nada a ver com isso. Que coletividade que é essa que vocês se uniram no coletivo daqui da solução, que agora está todo mundo tirando os rabinhos e saindo aí dizendo que não fez parte da gestão. O que tem que ser cobrado é isso. Tem 1 ano sem prestação de contas e agora a gente tem que cobrar essa prestação de contas seja feita de forma com qualidade para que a gente possa entender com que foi gasto o dinheiro dos estudantes. Com relação à cobrança que tem na gestão passada, eu particularmente me sinto muito mal que eu estou falando isso. Na nossa gestão existem 3 pessoas que foram da gestão passada. É uma gestão nova e a gente não tem que prestar contas de coisas que a gestão passada fez. Então que isso não seja cobrado mais da nossa gestão. Aqui nas falas foram encerradas, o próximo inscrito, a próxima, deixa eu ver, Elaine. Boa noite a todos e a todas. Eu vou bater na tecla que todo mundo vem falando. Não se questiona o roubo. Se questiona o dinheiro estar com uma pessoa que não deveria estar. Eu sou essa tal minoria que você fala, vindo com R$360. Sou participante aqui da chapa, não como integrante, mas participativa. Jamais eu assumiria um dinheiro tão alto por não ter condições de pagar. E acharia em primeira instância, eu falando, se eles viessem me oferecer para cuidar de um dinheiro desse, eu falaria, em nome de todos os estudantes, o dinheiro era para estar numa conta, independente até regular. Eu fui da gestão passada, usada de massa de manobra, que era caloura, e quando eu entendi o que era isso, em momento nenhum me falaram, me deram satisfação do que é movimento estudantil. Agradeço aos caros colegas que evidenciaram para mim o que é isso. E hoje eu, essa minoria tão defendida, que vive com R$360 dentro da universidade, em nenhum momento me senti representada por essa gestão, a qual que eu me envergonho de ter prestado o meu nome como massa de manobra. Eu quero chamar a atenção da massa, que nós fizemos detalhadamente a análise das contas, e é o seguinte, pessoal, a análise das contas, ela se dá politicamente. Nós, deixa bem claro aqui, você nos conhece, sabe que nós analisamos politicamente, não tem nenhum problema pessoal com você e nem com ninguém que está nesse recinto. Mas, definitivamente, essas contas não pagam. Bom, eu só vou começar pelo assalto, porque no boletim de ocorrência, depois eu vou falar dos outros problemas, anuncia que o assalto foi de R$303.900.
O que é do DCE e o que é do estudante? Bom, não ficou bem claro isso no boletim de ocorrência. Outra coisa, o que esse dinheiro estava fazendo na casa do estudante? Uma questão, eu quero saber, objetivamente, quero que a gestão venha aqui e fale. O dinheiro do DCE estava na casa do estudante porque o estudante Y estava com dinheiro. Eu quero que a gestão se posicione, ou então, isso publicamente, o estudante nomine esse estudante, a gestão nomine esse estudante que estava com dinheiro do DCE. Cabe a gestão nominar o estudante que estava com dinheiro do DCE. Porque nós não sabemos oficialmente quem estava com dinheiro. Então é importante que nessa prestação de contas fique claro quem é o estudante, se possível até RGAD, etc. Mas a gente está aqui no processo de prestação de contas e eles estão tendo que prestar. Outra coisa, não tem nenhum recibo de entrada de dinheiro das cantinas. Nem, CTFAET, nem todas as cantinas. Não tem um recibo de entrada do dinheiro da cantina. E nem no mês. Não há. Outra nota que não bate é do dia 24 de 3 de 2012, eventos MT, R$600. Não tem nota fiscal. Tem saída, mas não tem nota fiscal. R$600. Não tem o recibo do salário de universidade, R$100, 1 de 11 de 2011, recibo de dinheiro que foi entregue ao estudante. Tá, eu vou falando, se tiver, aí, enfim, a nota, porque na análise de notas, assim, não tinha. Cantina, não tem nota de R$474 do dia 1º de 12 de 2011. Aliás, a nota não confere a data. A nota do dia, a saída do dia 1º e a nota do dia 7. Mas aí a gente só avaliou por confecção de notas. Bom, e outra coisa que eu queria pontuar é a entrada de R$2.257,50, não compatibilizados, que alguns chamaram de lucro, e eu queria entender por que esse dinheiro entrou só no mês de setembro. Por que esse dinheiro entrou especificamente no mês de setembro e não entrou antes? Bom, esses são os questionamentos. Em setembro ele teve uma nota só para falar mesmo. Nossa gramática também me ajudou lá. Peraí, eventos MT, cadê? Dia 24 de 3 de 2012, R$600. Tá aí? Tá, ok. Marca. Exatamente, foi isso que eu questionei. Bom, no mais, eu como estudante, não sou de nenhum CA, mas eu como estudante da UFMT peço a reprovação dessas contas. Pode como a gente só me sentiu bem agora, não. A gente tenta as vezes numérica do que seria. Realmente aqui não consta tudo que ele falou. Infelizmente, a diferença maior representada é nas cantinas. A gente preencheu mais de uma página só referente a cantinas. Esse é o questionamento maior que vocês colocam aqui, que não tem outras cantinas. Tá, então vamos lá. Tá. Não tem recibo para a sala de universidade do primeiro ano, se não tem recibo do CTFAET da cantina 450 de 10 do 11, não tem recibo da cantina medicina até 11 do 11, R$200, cantina zoológica R$200 de 12 do 11, cantina IL 13 do 11 não tem,
R$1.000 no MDL, biologia R$700 da 14/12, cantina biblioteca R$400 da 15/12, cantina da universidade 537 não tem, cantina da FAEP não tem recibo, R$300, não tem a nota, aquela que é a nota do confere, no dia. Cantina BCT FAEP não tem a nota de R$450, cantina biologia da 10 de janeiro, R$400 no recibo. Cantina do Zoológico, R$300 já 10 de janeiro não tem recibo. Hospital Universitário, R$800 não tem recibo. Cantina IL não tem recibo, já 10 de março, R$300. Medicina, R$200 já 10 de março não tem. Zoológico, 150 também não tem. Estudo foi em cantina. Evento, é aquele que ele cobrou, R$600. Cantina agora. FAET, 450, dia 11 de maio. Medicina, R$200 não tem recibo. Também dia 11, biblioteca, R$400, dia 18 de maio não tem. Cantina do HU, dia 31 de maio não tem. Cantina do Zoológico não tem. Entrada dia 1. Cantina. Tá, de modo geral, essas cantinas são ofertas. Tem uma nota aqui que o valor ele é simbólico, é 9,24. Mas eu não consigo ver. E aí, infelizmente, eu vou só pontuar que eu não consegui identificar o que seria essa nota. Isso é transparente. Tá? Não é isso, assim. Até poderia passar, enfim, 9,24. Eu só estou pontuando porque são uma somatório dele, entendeu? Aí soma esse das cantinas, soma o diferencial do novo, soma coisas que estão aqui, que você me apresenta aí. Aí, assim, eu não sei se foi pouco tempo, o que foi, mas aí eu podia, né, esmiuçar para mim. Se você puder. Tem que colocar essa disciplina na administração. É faca no queijo. E assim, porque... Tá, mas aí, isso aí foi você, não foi a nota. Entendeu? Eu não consigo visualizar a nota. Simbolicamente, pra mim, marca não faz diferença no nosso resultado. Só tô querendo somar pra ficar claro, enfim, porque foi a gente que fez, eu queria pontuar que eles não conseguiam visualizar isso. E assim, o que tá faltando são assim, já sempre fazendo festas juninas, festas disso, festas de outro, cadê elas pontuadas? Eu queria que você explicasse isso pra mim. Que é o que está valorado, não sei o que, não vi isso esmiuçado. Aí é o que pra mim vai pegar mais que é o que está falando para vocês poderem rejeitar, se você puder. Você quer falar agora? Você quer falar? Tá. Conhecimento da utilização. Tá, Coletivo Universidade, mês 11 para mim, a nota. O evento de MT também está ali, assinada por uma série que foi na época do Colorado. Sobre as festas. As festas nunca foram só do diretório central dos estudantes. Sempre tinha uma estrutura ou que era concedida pela Proced, outra pelo centro acadêmico. O dinheiro da Colorado nunca foi dinheiro do DCE, evento de projeto da UFMT, etc. para pontuar isso. Então, não, a festa pode ficar na outra prestação. Entendeu? Então, a partir do momento, até o rolê sinistro, que aconteceu ano passado, que já foi pensado como na outra, não teve uma festa, um evento sequer que era só do DCE. Então, por isso que os lucros dos eventos, essas coisas, despegou, tomou tudo e pode-se ter esse valor aí de lucro. Outra coisa também que eu as cantinas, isso. Então, deixa eu te explicar. Nós temos um valor fixo que as cantinas pagavam desde o começo da gestão, que pode ser até levantar esse valor no primeiro pagamento, na primeira prestação de contas. O que foi acontecendo? Ano passado nós tivemos uma greve dos técnicos, só dos técnicos isoladamente, dos professores nós tivemos umas 3 semanas só, e, por exemplo, a biblioteca não abriu. O cantineiro de lá não... a gente realmente isentava os cantineiros no período de greve e no período de recesso, porque não tinha movimento, não tinha, enfim, não tinha quantidade de aluno, não tinha venda, não tinha como pagar. Então, é só esse ponto. Sobre as entradas, eu acho que, pode até conferir com cada cantineiro, eles têm todos os recibos lá. Eu acho que os coordenadores financeiros não tinha essa segunda via, o recibo mesmo não tinha aquela segunda via que tem até aquela folhinha lá que faz a cópia, que você fica com uma via
com a outra. Então a gente pagava, a gente fazia o recibo, entregava só para ele, só passava para ele tinha do lado do recibo. Eu acho que esse foi o problema. Foi o problema com conservar também na outra situação que foi feito no repasse. Mas sobre a entrada de dinheiro, vocês podem conferir com cada cantineiro, que não foi além disso, por que algum mês batiam de uma diferença e outra. Que nem, vou pegar agora, dia 26 de setembro, começou as aulas, acho que foi isso. Ou 24, alguma coisa assim. Os cantineiros estavam 4 meses parados, sem ter movimento de aluno, e eles falaram que vão fazer o pagamento do outubro, de novembro, simultaneamente, para a nova gestão. Porque eles não queriam envolver questão política, enfim, depois dá problema, enfim. E teve também que a gente que parcelou, eu estava devendo no mês, por exemplo, não pagou em dezembro, parcelou os aluguéis em outras. Enfim. Mas eu posso fazer esse levantamento de quais meses cada candidato não pagou. Porque tem várias entradas aí, uma vez que mês não credenciada, eu tenho uma tabela específica de quais meses, depois eu posso até passar essa tabela se a coleção quiser e tal. E lá está certinho, quais meses foram de greve, quais meses foram de recesso e quais meses saíram atrasos e quais continuações. Que nem a cantina do IEM. Ela tinha repassado 200 reais, acho que 250 reais antes, e não tinha feito recibo. Aí no outro mês a gente foi lá e ela queria o recibo que ela tinha pago. Tanto é que esse recibo de 1.250 reais que foi apresentado em campanha, nem a gente tinha ele, a gente tinha dolores. Então ela queria o recibo que ela tinha pagado no mês anterior. Então por isso que a gente colocou lá 1.250, porque ela tinha pagado 250 no mês anterior e pagou 1.000 no outro mês. Ela não tinha recebido 250, por isso que foi feito, que ela tinha pago. Esse recibo que foi apresentado até a campanha, a gente não tem esse recibo. Quem tem é o Dolores. E se foi usado, foi conversado com ela, alguma coisa assim, para ter algum esclarecimento, porque nem aquele recibo a gente tem para olhar aquele recibo e ver certinho. Então, conforme as pessoas vão estar dando a questão de contas mesmo, mas eu venho do elemento do EPAMI e do salário de velocidade de qualificamento. Uma coisa que eu vou falar antes do salário começar. Em nenhum momento, em qualquer sarau de universidade que aconteceu, que estamos indo para a quarta edição, para convidar todos, vai acontecer agora no mês de dezembro, sarau de universidade de 4, né, a versão. E nenhum momento o DCE passou uma ajuda. Nenhum momento o DCE passou uma ajuda para o coletivo retribuiu-se de forma, como é que eu posso dizer, de forma de lucro. Então, obrigado por ter me ajudado. Não. Porque o coletivo tem as ações dele para tocar, que nem viagens que nós vamos pegar agora, comprar uma sanduíche para a galera, comer na estrada para a gente não parar. Hoje a gente teve problema com ônibus também, então a gente tem que acelerar a viagem o mais rápido possível. Então o coletivo tem gastos internos, com panfleto, material, a gente foi na mais contra a homofobia. Em nenhum momento o coletivo devolveu o dinheiro do CE. Então esses gastos com festa foram eventos que foram acontecendo durante a gestão, que a gente participou de algum barzinho, de alguma coisa, e foi isso. A gente resumiu em uma conta só, e um dinheiro só de entrada de taxa de festa. Então, mais algum pagamento, um questionamento, pode fazer. Tá, ainda tem 5 inscritos aqui, tem as informações erradas, individual para os caminhamentos, a gente vê depois. A Jéssica. Jéssica, é serviço social? Jéssica, serviço social. Serviço social. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de fazer só alguns levantamentos. Primeiro, eu realmente estou muito atribulada no final de semestre, mas eu gostaria de saber da gestão por que a prestação, o pouco que eu vi, por que a prestação que foi disponibilizada pela internet, que aí eu salvei os documentos, está diferente dessa prestação aí, alguns valores. E assim também, eu gostaria de entender um pouco, com uma pessoa que trabalhou 8 anos no Manchetes, eu acho que ela tem um pouco de experiência. Ela falou que com um toner de R$70 dá para fazer até 30 mil cópias. Eu queria saber esses gastos com ofícios e comunicados,
somados com a impressora e com o toner, dá mais de R$2.500. Então, como está especificado que foram ofícios, eu gostaria de saber para onde que foram esses ofícios, porque, assim, se a gente imaginar realmente o valor de uma xerox, é um valor muito alto, gente. É um valor muito alto. Então, são dois levantamentos que eu gostaria de ser contemplado. Tem uma proposta, é porque todas as falas pedem esclarecimento da gestão. Então a gente, vamos encerrar as falas, a gestão antiga vai anotando os esclarecimentos, faz a fala depois, a gente abre para os encaminhamentos, aí a gente abre as falas de novo, caso defender alguma proposta que foi colocada aqui. Pode ser? Tá. Então agora é a Mara, Biologia. Stephanie. Boa noite, né, todo mundo. Eu sou Silmara, sou estudante de Biologia. Então, assim, primeiro, né, começar na sala, eu também colocar alguns esclarecimentos e algumas opiniões minhas sobre a relação da prestação de contas, né. Essa uma coisa falou da impressora, né, que a Jéssica apontou, acho que dá para falar, porque se tem uma impressora, por que você vai gastar na xerox, né, se o sentido de comprar impressora é isso. Acho que a questão que tem, tipo, compra de armários, isso é mais complicado, tem compra de armários, compra de sofás. A gente sabe assim que o DCE, ele precisa também de uma estrutura, tanto para a gestão quanto para os estudantes. Só que o que me surpreende é da questão dos gastos enormes que foi e de nenhum apoio da universidade. Por exemplo, um armário daquele ali está dizendo que foi gasto, que foi R$600, aquele armário de ferro, né? Por exemplo, na biologia a gente tem armários daquele que foram cedidos pela universidade. Então, assim, eu acho que uma questão, assim, para usar, que a gente sabe que é importante, mas tem que privilegiar para que esses materiais, eles sejam puxados pela universidade, que também é uma obrigação, que a universidade dê o espaço para o estudante, também dê possibilidade dele permanecer aqui e tocar as suas questões políticas. Então, a universidade também, que faz sem a obrigação de ter um computador, patrimonial FMT, de um sofá, e aí isso. Enfim, queria questionar o que vocês visualizam sobre isso de gastar mais de R$3.000 e contar tudo com uma estrutura, se a universidade também tem a obrigação disso. Assim, se vai ficar alto. E aí outra questão que foi colocada, assim, acho que além da gente falar sobre a questão de contas, né, de introdução, introdução, a gente tem que colocar a questão de que uma prestação de contas, ela reflete uma prestação, ela também tem que refletir uma política, né? A gente, enfim, a forma que a pessoa gasta o dinheiro reflete uma concepção de que ela tem sobre que tem que ser gastado aquele dinheiro. E aí eu acho que essa gestão também, a partida só tem que dar uma prestação financeira, mas uma política, o que ela fez com o dinheiro? Então, além disso, a gente está contando, se tiver que falar assim, entendeu? O que vocês fizeram politicamente com o dinheiro do DCE, o dinheiro dos estudantes, mais de um ano e meio, R$15.000 movimentados, o que isso acumulou para a organização dos estudantes da UFMT, fortaleceu a luta, fortaleceu a formação aqui dentro, porque é isso que a gente tem que ter em mente, que o dinheiro serve para isso, e é isso uma apresentação política de como foi usado esse dinheiro, e eu acho que esse é o esclarecimento que a gestão tem que dar aqui. E aí isso, assim, na minha opinião, isso reflete que realmente essa gestão não estava interessada em fortalecer os direitos dos estudantes aqui dentro, em fortalecer uma formação qualificada, em fortalecer que a gente realmente cresça. Por quê? Você gastar, gente, R$600 com advogado, R$300 em cartório, para uma regulamentação que nem foi feita, é muito complicado. Não sei onde que praticamente a gente pergunta aos anos, o que uma regularização R$900 mudou na sua vida? Nada, assim. E aí a gente aqui das minorias que falam, e eu também sou bolsista permanência, acho que é muito bonito todo mundo falar, eu defendo isso, eu também sou bolsista permanência, eu também sobrevivo todo mês com R$360, e acho que aqui a gente não tá, ninguém fala pra ninguém, porque também a gente tem que pensar, acho que falar isso, que realmente fortaleceu os direitos estudantes, a gente está muito enganado, que essa gestão não fortaleceu. E aí acho que a proteção política está muito clara nisso, assim. E esse dinheiro foi utilizado realmente para uma concepção de que o DCE tem que ser uma entidade apenas representativa para um trampolim político aqui dentro da universidade, o apoio ao governo, o apoio à reitoria, e não realmente fortalecer o direito dos estudantes. E aqui eu coloco quanto estudante que depende dessa assistência estudantil também. E realmente eu não vi isso acontecer. E aí acho que está muito bem claro aí nessa prestação política, acho que é o debate que a gente tem que fazer aqui dentro, assim, o que isso contribuiu. Obrigada.
agora é o Lucas. Lucas retirou, agora é a. Não é esse aqui? Amanda? Aruanda? Amanda. Retira? E agora a salada. Último inscrito. André. Salada. Então, a ideia era também um pouco contemplado com a palavra racializada aí, mas só que um pouco engasgado, precisava soltar um pouco meu desabafo. Primeiro, eu acho que esse série está mostrando uma prestação de conta para a galera que é produção, como por exemplo, como não se faz o movimento estudantil. Porque o movimento estudantil é sério. O movimento estudantil não é um movimento de picaretagem. Entendeu? Não foi com essa visão de movimento estudantil que eu comecei a me envolver. Entendeu? E, assim, os vícios que vem mostrando toda a prestação de contas, conta advogado, ciências, todo mundo já falou, né? Não queria dar mais do mesmo. O assalto às estudantes, onde a gente, toda vez que alguém vem fazer a fala a respeito da casa estudante, é pontuado. E não está questionando o assalto, mas a galera vem, como pega o microfone, quer desconfigurar, descontextualizar o que a gente quer dizer. Entendeu? Isso, para mim, eu me interpreto como uma tremenda sacanagem. E para concluir, se esse espaço estiver realmente comprometido com o movimento estudantil, galera, na moral, essa prestação de conta tem que ser aprovada. Vocês querem esclarecer aqui? Tá, depois do esclarecimento da antiga gestão, a gente vai para os encaminhamentos. Murilo, você podia esclarecer desse material aí que foi movimentado do TCE também, que falou que era patrimônio do TCE, mas foi retirado. Acho que, se eu não me engano, é a mesa de som, queriam levar os alto-falantes. Então, isso é dos estudantes aqui, isso não é. Ajuda aí. Vamos lá. Vamos começar por isso então, já que está engajado. As mesas de brincadeiras foi adquiridas em um projeto de extensão do Clube de Xadrez Cavador. Então, elas nem são dos diretores para estudantes porque foi um projeto de extensão, através de um coletivo de alunos que eles disputavam o ranking nacional de xadrez, participavam dessas Olimpíadas de xadrez, e fizeram um projeto para processo, um projeto foi aprovado, e no momento, acho que o Carpone da engenharia sanitária, ele faz parte desse movimento e hoje ele coordena esse movimento. Então, aí, naquele momento, vamos deixar aqui no DCE, a gente entregou uma cópia de armário para ele, uma cópia de chave também, para ele coordenar os torneios que acontecem aqui todo sábado. Inclusive, nesse sábado aconteceu também Tio, que saiu para presente, o Balta para presente também. Então, é rotineiro, que quero falar para vocês, então, se o Clube de Xadrez quiser continuar com essas coisas aqui, eu acho que não vai ter nenhum problema nisso, eles têm um calendário todo sábado aqui, ou eles vêm treinar para os campeonatos que eles têm, ou fazer os próprios campeonatos, que é o que mantém eles, de certa forma, que hoje o Clube de Xadrez a gente está no cartório, então tem toda uma política disso, tem uma política de patrimônio também, que a universidade não conhece esses bens como deles. Tá, mas colocando, o que é do DCE, dinheiro do DCE, não da universidade. Aquele armário, o micro-ondas da cafeteira, os sofás todos, porque esses sofás verdes são tem patrimônio neles, não sei, aí, não sei se os órgãos que colocou patrimônio, se não foi deles e eles colocaram como patrimônio. Os sofás, as caixas de som e o negócio ali que sai o som, onde você coloca o microfone, o amplificador. Não a mesa, o amplificador. O que aconteceu com a mesa? A mesa pertence ao Eric. Nós tínhamos um projeto, até que a gente começou com a rádio, tinha muita coisa que a gente queria fazer com a rádio, de colocar a música ao vivo, agora para tocar, e a gente estava fazendo esse teste aqui dentro, com violão e tal, para gravar, ter as vinhetas. Por exemplo, quem quer ser acadêmico, deixar umas vinhetinhas aí divulgando as festas, ou tem alguma coisa assim, nesse sentido, a gente está querendo registrar a rádio. Então, é isso que deve ser. Tem coisas pessoais, sim, tem um controle antigo que está ali, que é meu mesmo, que eu trouxe para cá numa época que a gente estava feito intensivão, acho que no processo de consulta da reitoria, que foi hoje já esse ápice aqui trabalhando.
Aí eu trouxe pra cá porque não tinha computador e suficiente pros 3, e eu deixei aqui e ficou aí, tá? Não. Só o meu tá dentro do armário lá. Foi pros todos os computadores. Pra todos. Pros 3 aqui. Não tem, amor. Mas vamos lá quem que tinha questionado isso, as coisas e tal? Gente, tudo bem. Eu quero que vocês lembrem do momento que nós estávamos no ano passado. Quero que vocês lembrem da quantidade de série que teve, da quantidade de ação que teve, que o DCE exerceu, e que foi tudo nessa pessoa. O que estava acontecendo? Realmente, leigos, burros, pode, não coloquei a impressora em modo econômico, em impressão rápida, e ela foi. Até que um dia o Eric chegou, puta que pariu, vocês estão fazendo tudo errado. Mas isso é uma coisa que eu vou falar para vocês abertamente, né, para ser transparente. Foi realmente um problema. A série que ela se mantém com esse tipo de impressora, porque ela coloca no modo econômico, então dura uma infinidade de papéis mesmo. E no processo de consulta monitoria, o Vitor está aqui? Filosofia? Tá. Nós imprimimos nessa impressora mesmo 4 listas de votantes que o Exército Alto Simples estava trabalhando somente no processo de consulta monitoria. Então, deixa eu explicar. O processo de consulta era coordenado DCE, Sintuf, Aduquimate. Naquela noite, eu lembro que ele saiu de uma reunião 8 horas da noite, aquela hora que foi comprar papel sulfite de rápido ali no mercado, porque a gente precisava divulgar essa lista de votantes que nós estávamos agora. E a gente só tinha a impressora do DCE. Como a gente não tinha contribuído nada no processo, eu acho que nem deveria ter contribuído, a gente tem a impressora lá autônoma, porque o do Sintuf pode até fazer esse questionamento até com a própria Maria América, a representante do Sintuf. Nós estamos na impressora, vocês podem fazer a impressão desse material? Imprimimos, colocamos aqui na frente do DCE, uma parede, acho que o IEL e o CMS, que tem essas listas de votantes para as pessoas consultarem no local. Compra de armários. Nós pedimos para a administração superior armários, soldados, todos os materiais que a gente precisava. O que a administração superior noticiou? Não sei nem se está aqui aquelas cadeiras de madeira que tem 4 ou 5 aqui. Foi isso que ela nos enviou. Você podia fazer um esclarecimento também dos CAs que estão aqui, porque vocês divulgaram aqui do DCE uma reestruturação, além do DCE, de alguns centros acadêmicos que não receberam, mas que foi muito bem divulgado, né? O cartaz do Rio, etc. Sim, essa reestruturação não era só do centro acadêmico, era do DCE também. Mas como nós estávamos tendo algumas dificuldades mesmo da gestão, de guardar alguns materiais, porque aqui tem muita ciência todo mundo, o coletivo mesmo precisava de um armário, tudo xadrez precisava de um armário, a gente precisava fazer a compra imediata naquele momento, para realmente ter algumas condições. E a gente tinha um projeto de gestão de DCE, de armário para cada centro acadêmico também, e fortalecer isso aqui dentro. Coisa que a gente realmente não teve pernas assim na gestão para cumprir. Um projeto. Oi? Não. O armário do DCE. Não, mas tudo isso aqui era pro xadrez? Não. Para a gestão também guardar documento, guardar materiais necessários. Que todo mundo sabe que precisa. Uma gestão que você sabe que tem. Não, mas é que tá. Gente, não vamos debater esse tipo de política, não vamos posicionamento sobre isso. Tá, é dinheiro, concordo. Mas vamos lá. Outra coisa, questionamento da universidade foi isso. Enviamos o projeto de restauração do DCE para a universidade de centros acadêmicos também, esse projeto foi recusado, porque o projeto tinha ficado em torno de 500 mil reais, em torno de 500 mil reais tinha ficado o projeto de criação do CEAS do DCE. E não tinha, parece que verba, eles não saem, e não passou o projeto. Foi uma fonte inicial, porque alguns CEAs pediram valores de 70 mil, outros pediram de até 3 mil. Então não teve um equilíbrio na reestruturação e o valor mesmo da reestruturação do CEAs chegou a quase 500 mil. Vamos lá.
esclarecimento que eu peço é porque vocês divulgaram Não. e fizeram isso e alguns centros acadêmicos colocaram que não receberam absolutamente nada. Sim. E estava pregado aqui na porta do DCE que vocês tinham oferecido isso e isso ninguém viu. O projeto a gente recebeu negativo há pouco. Então o projeto ele foi encaminhado. Ele foi encaminhado a processo, o projeto de registração oficial. Não foi um projeto que a gente não fez, que a gente não executou. A gente fez o projeto de registração oficial com todas as listas de materiais e tal. Lá no projeto, ele foi recusado há pouco. Por isso nós divulgamos até para no outro momento, entrou em greve, para pressionar realmente a proreitoria. Tá, vocês falaram de política, de movimento estudantil. Tá, gente. Tudo bem, é a segunda vez que eu vou falar isso. Tudo questão de ato público. Nós organizamos 2 atos públicos na greve. Um foi em frente à Câmara Municipal pedindo o fim da missão do passe livre e um logo no início da greve. Nós estivemos presentes no Comitê de Defesa da Saúde Pública e estivemos apoiando iniciais, para a festa, todas as ajudas que estão aqui elencadas, na prestação também. O Calorada também foi um projeto que teve discussão, teve debate, teve a palestra da professora Vera Bertolini aqui na frente, que estava na programação do projeto Calorada. Então teve inúmeros processos que a gente pode pegar, fazer uma retrospectiva que realmente teve atuação política. Mas nós temos grupos diferentes, nós temos uma forma de atuação que tem outra. Então isso tem que ser prevalecidade, não foi usado para luta, não foi usado para... Gente, essa é a política que nós apresentamos para a universidade. Política de ajudar os acadêmicos, o coletivo, de fazer o projeto Calorada, de fortalecer também na ciência. Ajudamos os estudantes aí na ciência no passado, com a ajuda do curso. Então, não é para toda eleição, é indagar, eu quero falar sobre o posicionamento político. Então, é nesse sentido. Então, se tiver algum questionamento sobre nota, alguma coisa que eu posso fazer mais algum conhecimento, eu vou estar aqui. Só uma pergunta. Você recebeu alguma demanda de estruturação de serviço social? Não. Agora, como é que era o nome do aluno? O nome do aluno. Quem que era o quem que era o estudante, ele faz engenharia elétrica, eu não posso. Por que tocar o nome dele se ele não está aqui, né? Eu acho que eu não vou tocar o nome dele, talvez o pai não sabe muito bem o nome dele, sabe muito bem que curso ele faz, e você pode, com certeza, ter acesso à consulta ao RGA dele. Então, consta no BO também o nome dele, então não estou entendendo tudo isso. Quem que é o cara? Você sabe, mano. Fala oficialmente. Cara, eu não vou falar oficialmente, eu não respondo por ele. Eu não respondo por ele. Tá, é o seguinte, ele falou que não vai responder, ele tá beleza, agora tá no Tá, gente. A questão do espera, só um momento, então você não vai responder, a primeira questionamento vai responder, que é os encaminhamentos, tá? Eu consegui aqui calcular 2 encaminhamentos para a mesa de facilitadoria e você se perdeu mais algum, aí vocês podem ajudar. Mas o primeiro que eu visualizei aqui era a questão da prestação de conta, né? Propriamente dita, se a provocação, a prova ou não prova. E aí eu vou listar aqui para ter essas 2 propostas, eu não sei se precisa de argumento para aprovação ou para reprovação. Sim, mas isso, não, é porque é o seguinte, é o que de prova, se fala ou não, é a prova. Então a gente vai colocar em votação aqui a questão da reprovação, que é encaminhamento. Aí eu vou listar aqui CA por CA, que já acaba a prova aqui com o Rodrigo, vou aqui. Então vamos lá, tá? Qual a resposta do porquê que esse dinheiro dava para esse estudante na casa do porque que não estava aqui normal? Essa é a resposta. Eu quero um nome. E se não pode falar
Tudo bem. Então, assim, eu pergunto aqui, ele já colocou o documento dele de não falar. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu vou mudar o nome para falar. Se vocês colocam alguma coisa positiva, não tem. Então, a única proposta que chegou até a mesa é só a questão, por exemplo, que não falaram. Tá, a votação é essa, tá? Tranquilo, bom. Centro acadêmico ou centro acadêmico? CA de matemática. CA de matemática. Só um momento aqui. CA de matemática, reprova. CA de letras, reprova. CA de engenharia florestal, reprova. CA de nutrição, não reprova. Reprova, não reprova. CA de serviço social. E a de enfermagem não está aqui, né? Reprova. Cassis é o quê? Ah, tá errado aqui escrito. Eu achei que a gente tinha que buscar os votos, velho. Cada secretamente seria mais interessante. Só falar se ou não, tem que falar por quê? Porque foi apresentado argumentos, tanto que Só uma questão não. Sim, só uma questão Só um momento. Galera, essa eu não consigo falar, sabe? Porque, pô, a mesa só foi estranha, tem que entender os centros acadêmicos tinha se posicionado a todo momento das falas. Mas se o tempo de sociologia quer falar, a gente. Tá, então o centro acadêmico sabe se tem. Se você quiser justificar o espaço que está. Bora lá, agora já vamos para ficar depois. Mas o voto é a distinção, né? Se é de medicina, se é de química, não está aqui. Se é de educação física. Reprova. Se é de computação. Centro acadêmico de computação. Aí. A distinção. Se é de música. Não está aqui. Quem está? A distinção. Se há da biologia, a distinção. Se há de filosofia. Por que é? Que definição? Geo, tá geo. Se há história. Se há fatos. A distinção? Tá. Então aqui. Protocolo? Vacina. Prova. Se há cabete. A prova. Mas não falta alguém? Economia. Abstenção. Tá. Aqui.
Tá, eu fiz uma polêmica aqui que eu não sei, porque eu não tenho isso em mão. A gente vai só contar os votos aqui. Reprovada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 3 votos para reprovar, 2 votos para não reprovar e 7 votos a se abster. E aí a prestação de conta é reprovada. Duas falas, assim, a galera da sociologia pediu para poder fazer a fala sobre por que se absteve, e a galera do Estado Física e computação. Só esses 3, né? Massa. Vamos lá então. É simples, a gente não tem tempo de problematizar toda essa questão da prestação de conta, não só com a base, mas com a gestão também, né? Apesar daqui eles ter conseguido vislumbrar bastante argumentos que apontam problemas sérios, não só em questão técnica da gestão do dinheiro, mas questão política, né? E acho que da minha parte, acho que eu reprovo esse voto, mas a posição é de abstenção, né? E eu gostaria de saber por que o SEAC aprovou, baseado em que aprovou essa prestação de conta. Eu, como capítulo absurdo, mostro o seguinte fato, porque eu acho que é uma coisa a ser sugerida também. Teve indagação que a prestação estava errada, que está faltando esclarecimentos de cantina, e os recibos do sarau e do evento foram justificados. Mas em questão das cantinas, eu acho que deveria buscar isso oficialmente, que não foi recebido no tal mês, algo do tipo. Parece que não foi recebido o valor das cantinas. Então eu acho que por isso a gente se abstém achando que se deveria fazer uma prestação mais justificada com essas questões. Você está dizendo uma coisa que você não concorda. Peidou na farofa. Boa noite, eu sou do Centro Acadêmico de Computação. Eu me abstive porque eu acho que tem que ter correções, só que eu não concordo com tudo que foi levantado aqui como objeções para ser aprovado. Então eu me abstive. Tá, questão de ordem aqui. Pessoal, está sendo procurado agora no Estatuto que uma das finalidades da prestação de contas aprovada é inelegível. Os estudantes se tornam inelegíveis no próximo processo. Então, eu queria colocar isso no CEP e ver que o CEAS, os estudantes que fizeram parte da gestão solução, que tiveram suas contas desaprovadas, ficam inelegíveis para a próxima eleição do BCE. O cara vivo pode ser presidente do pós, Tá, só a gente primeiro está procurando o estatuto, mas aí eu estou surpreso da própria comissão, que a gente não esperava toda a série, a gente buscou o próprio rendimento para poder visualizar se realmente esse caminhamento é válido, mas a gente está procurando aqui. Aí o que eu acho que dá para fazer é a gente está procurando esse rendimento para poder ver exatamente qual artigo fala sobre isso, mas dá para a gente ir para a próxima pauta e para o processo de procura aqui. E aí a gente traz esse encaminhamento posterior à próxima pauta, que seria a pauta da posse da atual gestão. Não, tá, tudo bem, a pergunta foi falada. Alguém quer responder sobre a pergunta que foi feita?
Tá, então a gente vai para a próxima pauta, que seria amor. Tá, então vamos agora aqui com posse a gestão da chapa eleita, né? Escreveu um textinho para poder elaborar a posse. Dia 12 de mês de novembro de 2012, reunimos na sede do DCE da FNP Campus Cuiabá, localizado na Avenida Primeira Gouveia da Costa, número 2377, bairro Boa Esperança, Cuiabá, Mato Grosso, em frente ao RU, e sempre acadêmicos com a finalidade de oficializar a posse da gestão da chapa eleita, não mais é nosso nome, para o período 2012-2013. Tal chapa, agora a atual gestão, eleita no dia 6 de novembro de 2012, obtendo a maioria dos votos, 1.415 votos, a missão foi de forma tranquila e a mesma foi homologada na sede anterior, dia 8 de novembro de 2012. Então, a gente, nessa ata, a gente também abre aqui falas para se a chapa eleita quer falar alguma coisa, então, vamos lançar o resultado. Da posse, na verdade, o resultado não foi homologado. Mesmo a gestão solução, então não posse, como gestão não mais nos nomes, fica sobre justo, porque eles estão ligados com o processo. Não, então, é o que eu disse. Então, o que está fazendo? Ele está fazendo aqui, procurando isso no estatuto, e a gente segue essa pauta até o final dessa pauta, a gente tem esse encaminhamento. Então, gente, em nome da gestão, eu quero agradecer a todo mundo que propôs esse processo, né, toda a chapa, a galera que se esforçou nessas mais de 6 meses de construção de uma chapa, não mais de um ano, né, mais de um ano de uma construção de uma chapa, a partir de lutas concretas, na luta cotidiana, nos nossos cursos, do próprio aqui dentro das lutas do FMT, e aí esse processo foi construído, a gente vai conseguir estar aqui na direção, a partir de muita luta nesse processo eleitoral também, 2 semanas aí, passando de sala em sala, conversando com o estudante, dialogando, tentando conversar, colocar nossas propostas, e aí a gente queria só agradecer todo mundo que contribuiu com isso, né? Chamar os colegas das outras chapas também para participarem junto do CEPES, dos centros acadêmicos, da gestão do DCE, do espaço ele é aberto para todos, assim. E só reforçar o nosso compromisso, que a gente foi uma chapa que surgiu a partir das lutas, das necessidades dos estudantes de se encontrar nessas contradições da sociedade quentosa, e nosso compromisso é continuar com um DCE combativo em prol dos estudantes da UFMT. É isso. Pela questão de ordem do Fabrício que foi feito aqui, vocês acharam uma coisa que eu estou procurando que eu não achei? Acho que não tem. Eu acho que talvez tenha uma proposta do atual do estatuto que poderia ser direito. Então é isso, galera. A prestação não foi aprovada e agora quem responde do DCE é pela questão, não mais o nosso nome. Boa noite, vou falar mais alto. Não gerei nada durante a vida, é uma resposta, mas a questão é política. Chamar o pessoal, quem quiser participar, fora os licenciados, para montar nossa organização necessária, diferentes licenciaturas. Vou marcar a data agora do CEP, então quem quiser participar está convidado. É isso. Obrigado. Era para fazer os agradecimentos, né? Então, só fazer um agradecimento
aqui, em nome da nossa chapa também. A nossa chapa vivenciou esse processo de eleição, que foi um processo histórico e vai ser lembrado na história do movimento estudantil da UFMT. A gente ganhou uma porcentagem muito grande, né, de votos nessa eleição, né? Isso resume as políticas que a gente construiu dentro e fora da universidade, a nossa atuação prática nas lutas que foram tocadas. Essa eleição, a gente teve apoio dos trabalhadores dentro da universidade, que em maioria estavam nas greves, e na última greve que foi tocada pelos professores e técnicos, estavam do lado da nossa chapa, do lado da nossa campanha, do lado da nossa proposta política. O DCE só tem a ganhar com essa gestão, que a gente faça uma gestão bonita para ficar na história da UFMT. Esse DCE, ele é conhecido nacionalmente pelas lutas que são travadas, nacionalmente, galera, sem brincadeira nenhuma, de tanta luta que esse DCE já tocou ao longo da história. Então essa gestão é mais uma vitória para o movimento estudantil combativo dessa universidade, porque estamos no momento de um DCE combativo por conta das precarizações que estão vindo para a educação pública, por conta do sucateamento que a nossa universidade vem recebendo, esse processo de privatização, e nós vamos estar aí firme e forte para amarrar as precarizações da nossa universidade e defender ela, que foi conquistada com luta e suor de trabalhadores e estudantes. Então vamos à luta, fazer uma gestão bonita, fazer uma gestão participativa, que passe em sala de aula, para que os estudantes de fato conheçam qual é o papel do Diretório Central de Estudantes, que é fazer luta, que é defender a universidade pública. Obrigada a todos e todas. Pronto, é isso, galera. Vamos lá. Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar?